Bom dia. Paz seja conosco. Bom dia, queridos. Muito bom estarmos mais uma vez juntos. Nesta manhã, estaremos inaugurando uma nova série de estudos que nos trazem lucidez sobre verdades bíblicas e nos despertam para assuntos de nossos dias atuais, seja na ampla ambiência social, no contexto eclesiástico ou, mais especificamente, na ambiência conjugal e familiar. E desde sua apresentação de capa da série de estudos, ela já nos chama a atenção, nos adverte com o título: Não adianta evitar os assuntos urgentes, eles não vão embora. Vamos então refletir sobre o tema de número 1 nesta série de estudos, que se apresenta com o título Um Pacto Solene a Ser Preservado. Este título já nos deixa em suspense sobre qual é o pacto solene a ser preservado. Sobre que natureza de pacto somos chamados a preservar? O texto de referência para nosso estudo se acha no livro do profeta Malaquias, naquele último livro do Antigo Testamento, exatamente no capítulo 2, dos versículos 10 ao versículo 16. E nós vamos fazer a leitura porque o profeta Malaquias já começa nos desafiando. E assim nos diz o texto sagrado: Não temos todos nós, ou nós todos, o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então nós já sabemos do que se trata o pacto solene. Trata-se da aliança em Deus pelo casamento. Por isso que estamos aqui como casal, para compartilharmos a reflexão sobre este estudo. Para caminharmos no estudo, precisaremos então guardar a ideia de que o pacto, a aliança, tem fundamento numa promessa mútua, pela qual um homem promete a uma mulher, a mulher promete ao homem, ambos prometem a Deus, que, sendo o Criador eterno e provedor de relacionamento com a criação, muito antes já prometeu a bênção para se consolidar a aliança, porque Deus é autoexistente, Deus é eterno. Muito antes, ele já prometeu a bênção para consolidar a aliança. Então já podemos afirmar que o que reveste de solenidade o pacto, a aliança, é exatamente o testemunho por promessa santa de Deus. Mas este estudo é introduzido com a constatação de que cada vez mais se desprestigia a solenidade do casamento e que a motivação do descaso com esta celebração se acha exatamente na descrença das promessas. É como se o povo, a sociedade, as famílias de hoje em dia já não crescem tanto nas promessas do Deus Criador. A cultura de nossos dias, especialmente no nosso mundo ocidental, imprime um desvalor para o casamento e, por consequência, desdenha a cerimônia, passando a considerá-la como viés de uma tradição já superada e desnecessária. A transformação dos hábitos sociais influenciou o padrão do ordenamento de leis. Observem bem esse detalhe. A transformação dos hábitos sociais influenciou o padrão do ordenamento de leis dos inúmeros povos. E aí banalizou o caráter solene do casamento, desprezando a grandeza do vínculo indissolúvel e seu comprometimento espiritual. Mas o que toda esta concepção social que transforma essa
cultura influenciadora da perda de valores, o que toda esta concepção encobre? O texto bíblico que nós lemos lá no livro do profeta Malaquias, ele nos dá conta de que a crise é antiga, tanto que é alvo de repreensão divina, através do arauto profético, através da palavra do profeta, ungido, palavra de Deus através do profeta. O que motiva menosprezar a solene cerimônia do vínculo conjugal, como nós já dissemos, é a depreciação das promessas que, na verdade, visam a ocultar um crescente distanciamento. A depreciação visa ocultar um crescente distanciamento das famílias em seu relacionamento com Deus, multiplicando a infidelidade do povo em relação a Deus e seus princípios morais. Esse comportamento generalizado reflete em todos os ambientes de relacionamento e, mais especificamente, na formação da família, onde encontramos um cada vez mais profundo desvalor com o pacto matrimonial. Vamos à porção do texto sagrado em Malaquias 2, versos 14 a 16. Vejamos o que o texto nos fala. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Quando o texto nos fala que o Senhor fez somente um, e ele nos fala de modo indagar, não fez o Senhor somente um, é exatamente aquele versículo em Gênesis 2, 24. Deixará o homem a sua casa e se unirá a uma mulher e formarão uma só carne. No contexto da lição, a sociedade israelita dos tempos de Malaquias está sendo severamente repreendida porque os homens de Israel estavam abandonando suas esposas israelitas para se unirem a mulheres idólatras, adoradoras de outros deuses. E aqui já vemos o grau de prejuízo para as famílias que se distanciam de Deus e de seus preceitos. Naquele contexto de época, os homens de Israel, os pais de família, estavam abandonando suas esposas, com as quais firmaram vínculo naquela solenidade, em toda aquela prática tradicional da cultura de Israel, dos hebreus, começaram a se envolver com mulheres pagãs, adoradoras de outros ídolos. Então houve decadência espiritual e perda do vínculo e, consequentemente, distanciamento de Deus. No modelo divino do pacto conjugal solene, Deus expressa o seu padrão de fidelidade que requer retribuição de compromisso para a consagração. O que é isso, meus queridos, minhas queridas? Deus expressa um padrão de fidelidade e essa retribuição que ele requer é de nós para com eles. Então, o homem fez voto à mulher, a mulher fez voto ao homem e ambos, com uma só carne, fizeram um voto a Deus. E Deus não abre mão dessa solenidade, ele requer a retribuição desse compromisso para a consagração do vínculo.
O pacto solene e indissolúvel do casamento, ele tipifica o caráter irrevogável da aliança, a aliança de Deus prometida ao seu povo. Então, eles sendo a família constituída a partir do enlace matrimonial, uma célula do vínculo espiritual que contempla a todas as gerações e que faz congregar o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos compreender que as gerações passam, mas o Deus eterno, o Senhor da criação, o Senhor, o Deus que estabelece a história da redenção, estabelece a história da criação. E nós fazemos parte, em cada geração, dessa maravilhosa história da criação. Então, quando nós rompemos esse vínculo de consagrado, nós causamos prejuízo à nossa geração e às gerações futuras. A infidelidade no vínculo conjugal significa mais um traço de rebelião contra os preceitos de Deus. É aquilo que nós já falamos. O homem cada vez mais se distancia de Deus e cria subterfúgios para justificar a sua infidelidade, o seu distanciamento espiritual do seu Criador. E aí o homem quebra o pacto de unidade que busca restaurar o relacionamento divino com o humano. Por isso, a infidelidade de um homem ou mulher expressa a deslealdade de todos. Esse padrão vem desde o Éden. A desobediência de um casal trouxe dano a toda a criação, a toda a humanidade. Repercutiu em todas as gerações. Por isso que somos herdeiros de um pecado original em Adão e Eva. Então, por isso nós podemos afirmar com base bíblica que a infidelidade de um homem ou uma mulher expressa a deslealdade de todos. Reparemos que no contexto da palavra profética no livro de Malaquias, a sociedade israelita, o povo de Israel, que era o povo de Deus, o povo separado de Deus, estava pecando porque alguns homens estavam praticando infidelidade, adultério, abandonando suas esposas imotivadamente para se unirem a outras mulheres. Isso quebrava o vínculo sagrado de Deus, particularmente com aquele casal, com aquele pai e mãe de família e amplamente em relação a toda a comunidade de Israel. O ser humano, em razão de seu estado moral e espiritual depravado, cada vez mais relativiza os relacionamentos, procurando relativizar a verdade em Deus, para justificar suas mazelas, seus erros. Então, nós ouvimos muito a prática, a propagação da frase, isso é muito relativo. Mas não é assim relativo. As verdades de Deus não são relativas, elas são verdades eternas. É nesse ambiente que a civilização encontrou, para justificar as suas mazelas, a moldura de um contrato para considerar o casamento como um pacto revogável. Foi nessa, em vez de dizermos evolução, mas uma involução moral, que a sociedade, a civilização, principalmente a civilização ocidental, encontrou o jeitinho ocidental, não é jeitinho brasileiro, de dar uma feição, uma moldura de contrato para o vínculo matrimonial, para o casamento. E com isso, ora, se é contrato, nós podemos rescindir, nós podemos romper. Não há mais que se preocupar com a irrevogabilidade, a indissolubilidade, porque não é mais um vínculo consagrado, é apenas um contrato revogável. Então, por isso, nós poderíamos celebrar este contrato e, se as partes contratantes não quiserem prosseguir, em determinado momento, simplesmente dissolve o vínculo pelo divórcio.
ficou mais simples para praticar a rebeldia e consagrar de modo humano aquilo que, na verdade, é muito mais espiritual do que humano. Totalmente espiritual. Não é? Vamos, então, comprovar, com base bíblica, que a civilização caminha em rumo contrário aos princípios de Deus. Vamos à gênese do casamento. No princípio, Deus formou o homem, mas viu que não seria saudável que vivesse só. Então Deus formou a mulher a partir do homem, tirou uma costela do homem e formou a mulher. Muito bem. A seguir, vemos que o homem e a mulher se agradam mutuamente e formam uma só carne, no sentido espiritual. Porque no sentido físico, eu continuo sendo eu, carne do Jorge, e a Regina, a carne da Regina. Mas espiritualmente, formamos uma só carne pelo vínculo solene, consagrado de Deus ativo, abençoando o nosso pacto de vínculo, de união matrimonial. Mas aí, nós vemos que com a desobediência do homem, porque no sentido espiritual do vínculo matrimonial, descendem as gerações, com a desobediência do homem veio o pecado e, dentre muitos, a poligamia, que se constituiu prática inclusive no período dos patriarcas de Israel. A poligamia, queridos, na verdade, começou com a descendência daquele que foi afastado definitivamente da presença de Deus por ter praticado homicídio contra seu irmão. Nós estamos falando de Caim. Foi da descendência de Caim que veio a poligamia. E a poligamia se consagrou como uma cultura daqueles povos antigos do Oriente, de tal modo que mesmo a partir da história de Israel, no período dos patriarcas, ainda se admitia a poligamia. Nós podemos observar que aconteceu com Abraão e, mais amplamente ainda, com o patriarca Jacó, Israel, pai das 12 tribos. Porém, quando Deus decide se revelar e se relacionar, não apenas com um homem, mas para com todo um povo, a fim de convertê-lo como de sua propriedade exclusiva, e esse tempo de Deus se revelar não apenas a um homem, mas todo um povo, e do que nós estamos falando? Deus, primeiro, falou a Moisés, falou antes, falou a Noé, depois falou a Abraão, falou a Isaac, falou a Jacó e falou a Moisés. Então Deus falava com um homem. Mas na travessia do Êxodo, Deus resolve se relacionar com toda a sua congregação, com todo o povo de Israel, para formar o povo santo, o povo de propriedade exclusiva. E é nesse período do Êxodo, na história da criação, da redenção da humanidade, que Deus deu as leis morais, ainda na travessia do Êxodo, decretando que não praticassem o adultério e estabelecendo sanções contra essa prática. Porque ali começaria a restauração do primeiro povo da humanidade, aquele povo que seria o povo sacerdote, o princípio, o povo da aliança para toda a humanidade, para alcançar todos os povos. Então, para estreitar o relacionamento, o vínculo, se fazer presente, Deus deu as leis morais, deu a tábua das leis. Então, ele estabeleceu que não praticassem o adultério, de modo que, a partir dali, não se admitiria mais a poligamia. E estabeleceu sanções para quem praticasse
adultério, poligamia. Isso nós temos bem claro no livro de Êxodo e também no livro de Levítico. Bem, mas nós vemos também que depois de 40 anos, prestes a introduzir o povo na Terra Prometida, Deus confirma a sua aliança, e nós vemos isto no livro de Deuteronômio, o último livro da lei. E quando Deus vai introduzir o seu povo, como já havia mudado a geração, amadurecido uma nova geração na travessia do deserto, Deus realçou os preceitos morais. Nós temos no livro de Deuteronômio os discursos de Moisés. Então ali Deus faz com que sejam renovadas, realçadas na memória do povo de Israel a aliança. Nem é uma nova aliança, é aquela aliança do Sinai que foi realçada para a nova geração que tomaria posse da terra prometida e seria sob a liderança de Josué. Então Deus realçou os preceitos morais, realçou os valores, os preceitos espirituais para o relacionamento saudável diante dele e diante dos homens, dando ênfase aos votos e, particularmente, estabelecendo uma exceção para romper o vínculo do casamento irrevogável pela carta de divórcio. Aí é que começa o problema na história da humanidade. E aí nós explicamos por quê. Passaram-se os séculos e nós já chegamos à plenitude dos tempos, quando o céu tocou a terra e Deus visitou a sua criação em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E aí nós vemos, lá, conforme a narrativa no Evangelho segundo Mateus, no Sermão do Monte, particularmente no capítulo 5, versículo 31, quando Jesus reúne o povo para ensinar preceitos compatíveis com o reino de Deus, ou seja, com a restauração da humanidade, a partir da chegada dele, da vinda dele, ele expõe sobre o divórcio de um casal e suas consequências, introduzindo a percepção de que o divórcio não deveria ser uma prática consagrada pelo povo de Israel, pois Israel deveria ser reconhecido entre as nações como povo de testemunho santo. Nós já comentamos isso, mas é importante enfatizarmos que, conforme Jesus declarou, não vim para revogar a lei, vim para cumpri-la, os princípios dados por Deus ao povo de Israel foram mantidos e reiterados por Jesus, o Deus Filho, para que o povo aprendesse, discernisse sobre as verdades de Deus e como se aproxima o reino de Deus nos corações humanos, com princípios morais e espirituais. Nós não estamos falando de princípios cerimoniais, estamos falando de princípios morais e espirituais, princípios de santidade. Muito bem, mas aí nós podemos ver o seguinte: se não deveria ser uma prática, todas as relações heterossexuais ilícitas seriam repreendidas, tal como nós temos já registro no livro de Deuteronômio, no capítulo 24. Foram repudiadas as relações heterossexuais, obviamente, entre homem e mulher, que fossem ilícitas, ou seja, fora do casamento, porque praticadas fora da presença de Deus. Já são realmente, os relacionamentos homossexuais já são realmente profanos. Mas o que se fundamenta no ensino, segundo a palavra divina, a boa teologia bíblica nos conduz ao entendimento de que as relações heterossexuais, relações entre homem e mulher ilícitas, são praticadas fora da presença de Deus.
portanto não tem sua bênção solene, e aí trazem pecado para toda a sociedade. Notem que quando Jesus foi inquirido pelos doutores da lei, os fariseus, sobre o divórcio por qualquer motivo, e aí eles já pretendiam fazer uma armadilha, uma pegadinha com o Senhor Jesus, e então nós vemos bem claro esse diálogo de Jesus com os fariseus lá em Mateus 19, no versículo 7. E os fariseus, provocando a Jesus, perguntaram se era lícito o divórcio por qualquer motivo. Então, nós estamos falando aí de um repúdio à mulher imotivado. Mas aqui nós precisamos destacar que ali, naquele contexto da sociedade hebraica, falava-se muito do adultério do homem para com a mulher, do repúdio, porque o homem repudiava a mulher injustificadamente. Mas por que a ênfase é no homem? Por causa da cultura da sociedade patriarcal, que prevalecia ainda em Israel até mesmo nos tempos de Jesus. Hoje, nós precisamos adequar aos nossos tempos de modo que o homem é adúltero, a mulher também é adúltera. O homem profana e a mulher também profana. Mas vamos observar o seguinte. Jesus, quando foi inquirido, ele ouviu e disse aos seus ouvintes: recordam-se da gênese do casamento no tocante a uma só carne? Foi essa a colocação que ele já fez para os fariseus. Quando homem e mulher ainda viviam no estado de inocência e pureza, Gênesis 2:24, o homem se une para formar uma só carne com a mulher, ainda estamos no estado de inocência, de pureza, de relacionamento íntimo com Deus, porque ainda não havia ocorrido a queda em razão da desobediência. Então Jesus declarou que o divórcio havia sido dado através da lei de Moisés, da lei do Sinai, por causa da dureza do coração do homem, pois não foi assim desde o princípio. Quando ele ensina, não foi assim desde o princípio, ele está se reportando ao princípio da humanidade em Gênesis capítulo 2, quando foi consagrado o vínculo do homem com a mulher, formando uma só carne. Naquele princípio, não se cogitaria de modo algum na mente humana, porque não foi concebida na mente de Deus, logicamente, porque Deus é perfeito, a dissolução do vínculo, o divórcio, o quebramento do pacto. Então, Jesus está explicando aos doutores da lei, aos fariseus, que na lei mosaica, o divórcio foi dado por causa da dureza do coração, para que as relações sexuais não se tornassem cada vez difusamente mais ilícitas. Para que a mulher não fosse repudiada sem carta, de modo que ela pudesse ter a sua vida perante a sociedade regular, e o homem também tivesse. Porque, na verdade, o interesse era do homem de se unir a outra mulher. E Deus, que sabe de todas as coisas, permitiu, através da lei mosaica, a exceção do divórcio. Mas, como nós dissemos, é uma exceção, não é regra de Deus. O padrão de Deus é o vínculo indissolúvel. Então, nós precisamos compreender o sentido bíblico da abominação perante o Senhor, que é realçado em Deuteronômio 24, versículo 4. Vamos reparar aqui que a abominação está na pluralidade de consortes. Um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. Portanto, ainda que não seja simultânea, e preste atenção nesses detalhes, meus queridos, ainda que a pluralidade
não seja simultânea, esteja ocorrendo ao mesmo tempo, qualquer conjunção carnal sem vínculo sagrado é considerada profanação do santuário espiritual. Sabe por quê? Porque Deus está muito mais comprometido com o casamento do que as partes humanas do pacto. Na verdade, o homem deseja se aliançar com a mulher e a mulher deseja se aliançar com o homem e comparecem diante de um altar e proferem os votos recíprocos, mas o principal interessado não é nem o homem nem a mulher, mas o Deus que consagra o vínculo, porque nasceu no coração dele a formação do vínculo do homem com a mulher, da mulher com o homem, para formarem uma só carne. Vamos procurar discernir essa verdade. O casamento é um pacto solene porque é uma vocação de Deus. Veja que, na verdade, o propósito do casamento nasceu no coração santo do nosso Deus. Deus une um homem e uma mulher. Quer ver como é o propósito de Deus e a vocação de Deus? Repare que, com raríssimas exceções, um homem se une a uma mulher estranha, que também a mulher se une a um homem estranho. Então, são estranhos entre si. Seria muito estranho duas pessoas que não se conhecem se unirem ao mais profundo da intimidade do ser humano. Obviamente que aí está a intervenção divina, a vocação de Deus, porque o matrimônio é uma vocação para se cumprir o mandato que Deus proferiu ao primeiro homem e à primeira mulher, lá em Gênesis 1, 26. Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Bem, então, se formando uma só carne, o homem e a mulher serão fecundos, multiplicadores e povoadores da terra, deverão estar sob o vínculo conjugal, gerando criaturas à imagem de Deus e conforme a semelhança de Deus. Portanto, o casamento é pacto por vocação divina, celebrado solenemente na bênção divina e irrevogável, para que o fruto desse pacto seja humanamente santificado em imagem e semelhança do Deus Criador. Era assim no princípio, como Jesus contrapôs lá na arguição narrada em Mateus 19. Basta observarmos o que a palavra nos revela em Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3. Deus criou o homem, nos diz o versículo 1 do capítulo 5. Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. E mesmo depois da queda, depois do primeiro homicídio, Deus fez com que o primeiro homem, Adão, coabitasse com a mulher, estando ele já com 130 anos, e ali gerasse um filho, Sete, no lugar de Abel. Abel que Caim matou. E a palavra nos diz no versículo 3 que Adão gerou a Sete conforme a sua imagem e a sua semelhança. E ele, Adão, foi gerado conforme a imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós vemos aí a semelhança e a imagem sendo multiplicadas através das gerações. E aí nós vemos que desobediência, mesmo a desobediência pela idolatria que Adão e Eva praticaram, que os afastou do convívio com Deus, mesmo assim, mesmo vivendo as consequências do pecado, a bênção solene e irrevogável do matrimônio ainda era sobre o primeiro casal, Adão e Eva. Entende? Porque, apesar da desobediência, Deus não revoga
as suas promessas. Então, queridos, para nós não esquecermos, né, vamos relembrar do que foi dito. O pacto, a aliança, tem fundamento numa promessa mútua, pela qual um homem prometeu a uma mulher, a mulher prometeu ao homem, e ambos prometeram diante do Senhor, né? E Deus é o provedor dessa aliança, Ele é o provedor do relacionamento, né? E Deus prometeu a bênção para que a aliança fosse consolidada entre ambos. O que significa que Deus está bem mais comprometido com a aliança do que as partes humanas. Porque ele, antes da aliança se cumprir, ele já era o interessado, ele já era o provedor desse relacionamento. Das partes humanas se cumprirem, né, ele já era o provedor desse relacionamento. Ele é o próprio sustentador da aliança. E ele oferece às partes, ao homem e à mulher, os recursos necessários para que se revelem a imagem dele em seus relacionamentos. Os recursos estão à disposição do homem e da mulher, para que no relacionamento venham refletir a imagem do próprio Deus. Esse é o grande desafio. Deus é o Deus de aliança, aquele que nunca quebra a sua palavra, aquele que ama incondicionalmente. Casamento aos olhos de Deus vai muito além de um contrato, como já foi falado. No casamento de contrato, ambas as partes precisam sentir que os benefícios são maiores que os custos. Se não forem, cancela-se o contrato e o pior, procura-se outra pessoa para que possa preencher melhor as expectativas. O padrão de Deus, queridos, é alto e requer de nós disposição e coragem. O casamento para o qual se invocam as bênçãos de Deus é um pacto de fé, destinado a suportar todas as pressões. A aliança, como nós já vimos, ela é inquebrável. O pacto é quebrável, mas a aliança é inquebrável. Ela reflete o caráter e a pessoa de Deus. Um relacionamento que pressupõe comunicação perfeita e confiança mútua. É o que nutre o relacionamento. A comunhão perfeita, a comunicação perfeita entre homem, mulher e confiança mútua entre homem, mulher e Deus. E o relacionamento também, a comunicação perfeita entre homem, mulher e Deus. Então, o pacto contratual é quebrável. É quebrável. Mas o pacto solene, a aliança, não é. Não é. Ter aliança implica permanecermos juntos quando perdemos o ânimo para continuar, confiando sempre em Deus, que a seu tempo nos restaurará. O relacionamento e o casamento passam por diversas fases, desde o início, do meio e do fim. Não há casamentos de pouco tempo, de médio tempo ou de muito tempo que não possa dizer que passou por algum tipo de pressão ou algum tipo de dificuldade. A dificuldade sempre haverá, porque são duas pessoas diferentes, com formações diferentes, enfrentando juntos, dispostas, os desafios da vida, os desafios que se impõem à vida comum, né? Então, a proposta é caminhar pela fé, né? Ter aliança implica permanecermos juntos, mesmo quando o ânimo se abater. É continuar caminhando em Deus, que o seu tempo, e confiando nele, que no seu tempo vai restaurar. Em 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então precisamos caminhar em fé,
para permanecermos na aliança. O amor de Deus por nós torna-nos capazes de amar nosso cônjuge, mesmo quando não nos sentimos amadas ou amados. O amor de Deus em nós e a comunhão conosco nos implica e nos faz com que tenhamos nele a fé necessária para continuarmos caminhando a despeito daquilo que vemos, daquilo que percebemos naquele momento, né? Mas temos a certeza de quem está conosco e quem zela pela nossa aliança é aquele que prometeu as bênçãos, mesmo antes da aliança se cumprir, não é? Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Uma fé não testada é uma fé pouco confiável. Lembremos disso sempre. Então, toda aliança passa por momentos em que ela é testada. Toda aliança passa por testes, e esses testes são vencidos por nós mediante a fé em Cristo Jesus. O casamento para o qual se invocam as bênçãos de Deus é um pacto de esperança. A esperança, queridos, nutre os cônjuges no compromisso de construírem juntos uma vida presente e futura, sustentada sobre as expectativas de ambos, com a certeza de que o Senhor tem um plano perfeito para o casamento deles. Quando um homem se une a uma mulher, a expectativa da construção de uma família, da construção de um relacionamento, sempre gera uma esperança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acontecer e de que vamos caminhar sempre juntos, vencendo juntos, né? Então, a esperança em Deus nos faz crer que os mesmos sofrimentos atuais que venhamos passar, mesmo esses sofrimentos diários que possamos vir a passar em relacionamento, não serão comparados com a glória que nós teremos ao continuarmos, ao perseverarmos na aliança, né? A caminharmos mais uma milha na aliança. Então, nossas forças para continuarmos juntos, por mais distante que muitas vezes os nossos olhos enxerguem, vêm do Senhor. É Ele que sustenta, é Ele que fortalece, é Ele que a cada dia nutre o homem e a mulher para que venham perseverar em fé e em esperança na aliança. O casamento para o qual se invocam as bênçãos de Deus é um pacto de amor, sendo necessário cultivo diário. O amor, muitos falam, né, no início do relacionamento, do casamento, eu amo, eu te amo, mas na verdade o amor é nutrido, precisa ser nutrido a cada dia. O amor precisa ser nutrido e cultivado diariamente, através do trato um com o outro, com diálogo e com compreensão. É necessário cuidar de si, do seu coração e do seu cônjuge. Quem não cuida do seu coração não conseguirá cuidar do seu cônjuge com o cuidado especial em Deus, vivendo o verdadeiro amor que é dito em sua palavra. Então é necessário que cada um, homem e mulher, venham tratar o seu coração diante do Senhor, diante da presença de Deus. Trate a si, cada um trate a si, para que assim possam ter condições de tratarmos um ao outro em amor. Esse amor vem de Deus, esse amor é algo que nos traz, né? Nos faz a cada momento e a cada dia querermos caminhar, queremos
buscar, queremos o melhor para o outro, queremos o melhor para o ambiente em que estamos inseridos, queremos o melhor para a família que nós temos. O que significa o casamento, então? Casamento significa deixar os pais para se unirem em uma só carne. Significa uma união que é mais do que o prazer da intimidade sexual ou do compartilhar de um lar comum. Um homem e uma mulher, pessoas de sexos opostos, como Jorge já disse, deixam suas famílias para formar uma união singular, independente. Essa é a regra dada pelo Criador à raça humana, para sua própria preservação e das próximas gerações. O relacionamento conjugal é comparado ao relacionamento de Jesus e a igreja. Olha só, irmãos. Baseia-se no amor incondicional. Procura servir a ser servido, amar a ser amado, perdoar a ser perdoado. Baseia-se na lealdade que deve ser até a morte, semelhante à lealdade e o sacrifício de Cristo. Em Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse é o Deus, é o nosso Deus. O padrão de Deus, o padrão para nós, sabemos que é bem alto. O padrão exige de nós olharmos para essa relação e buscarmos refletir o caráter e a pessoa de Deus em nossos casamentos. Não nos esqueçamos de que o Senhor foi a testemunha da nossa aliança. Ele estava lá naquele dia. Ele é o exemplo final da lealdade, Ele nunca, jamais nos deixou, nem nos desamparou, Então, por que vamos nós deixar ou desamparar? É lógico que nós sabemos que existem, circunstâncias em que essas circunstâncias são, na verdade, fora, na verdade, são circunstâncias que ocorrem e que podem, aí sim, trazer um prejuízo tal à vida, como violência, como adultério, e que adultério também existe, nisso tudo existe o perdão, mas existem circunstâncias que colocam em risco a vida de ambos. E aí, realmente, o Senhor abre o precedente, é aberto o precedente para que essa aliança aí venha a ser cumprida. Culturalmente, os casamentos se transformaram em festas grandiosas. Nós temos visto aí, a cada ano, a cada tempo, a cada época, mais pomposas. Embora agora em período de pandemia estão menos pomposas, mas ainda se tem toda a pompa, material possível. Mas na realidade, o que é o casamento? A verdade, na verdade, é que a diferença de um casamento, de uma aliança, da formação de uma aliança, é a concentração na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. Quando o casal tem essa consciência e assume esse compromisso em lealdade e pureza para construir uma vida juntos até a morte, esse é o desejo do Senhor Jesus. Ressaltamos com isso a importância do casal ter em comum ao Senhor como Deus de suas vidas, pois Ele é o verdadeiro alicerce, sustentador e construtor do lar e de uma família que honra a Deus e que reflete a sua imagem a outros. Oremos, vamos agradecer ao Senhor pela nossa aliança, pela aliança que venhamos a construir, aqueles que ainda não têm uma aliança, os nossos jovens, os noivos, os namorados,
mas que venham olhar para o Senhor, que é o fortalecedor da nossa aliança. Antes de nós orarmos, nós vamos fazer breves palavras de conclusão. As famílias de nossos dias também são compostas de jovens, recém-casados ou em preparação para as núpcias. Como famílias cristãs, famílias que buscam reescrever sua história dentro da história da criação, devemos nos empenhar para instruir as gerações de casais com esses princípios divinos irrevogáveis. Recentemente, a Justiça Pública do nosso Estado divulgou dados do volume de demandas em cada cidade do nosso Estado durante a pandemia. E a constatação da estatística, queridos, é que das demandas apresentadas à Justiça, 70% delas são demandas da órbita, do âmbito de família. Infelizmente. Resultante de crises de família. 70% da demanda apenas de janeiro até este mês de agosto de 2021, esse período da pandemia. Então, queridos, queridas, quando nós participarmos da cerimônia de um casamento cristão, não pensemos que estamos diante de uma convenção social em extinção, apenas para satisfação da sociedade. Procuremos nos lembrar que estamos tendo o privilégio de testemunhar a celebração de um pacto solene, testemunhado e atestado por nosso Deus santo e soberano. E assim, sempre que formos testemunhas presenciais de promessas e votos proferidos em casamento, que todos nós, como casais cristãos ou como filhos, pais, mães, membros de família cristã, estejamos refletindo nas responsabilidades do pacto que nos cumpre preservar, porque é solene. Supliquemos que Deus nos renove em compromisso de fidelidade, um ao outro e os dois para com Deus. E também supliquemos que aqueles noivos que estamos testemunhando, eventualmente testemunhando a união nupcial, que nós assistimos casarem-se diante do altar, supliquemos para que sejam sustentados no poder do Espírito Santo, para que sejam abundantes na vida conjugal, sob os princípios da Palavra Santa. Que Deus nos abençoe no discernimento Amém. desta palavra, Amém. deste estudo, para que nós saibamos, compreendamos que esses assuntos são urgentes, precisamos trazer à memória os princípios de Deus, os preceitos divinos, para sabermos viver a prática desse vínculo tão importante no seio da nossa sociedade. Amém. Que Deus nos abençoe. A Regina Amém. vai orar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, neste momento, pelas nossas vidas, pelas vidas, Senhor, daqueles que nos ouvem, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus, Senhor, que não nos deixa, não nos abandona. O Senhor é um Deus fiel. A Tua fidelidade nos constrange, Senhor. O Teu amor e o Teu cuidado e a esperança que o Senhor coloca em nosso coração diariamente, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos traz, Senhor, alento ao nosso coração. Nos traz, Senhor Deus, força para prosseguirmos, para querermos viver, Senhor Deus, uma aliança perfeita diante da Tua presença, uma aliança que honre a Ti, Senhor, uma aliança, Senhor Deus, ó Pai, que venha, Senhor, transparecer, que venha, Senhor, refletir a Tua imagem, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos sustenta, Senhor, dia a dia, para que venhamos, Senhor, ser testemunhas vivas, Senhor, daquilo que o Senhor faz em cada um de nós, daquilo que o Senhor faz num casal, numa família, Senhor, que teme a Ti, que Te ama verdadeiramente.
É a oração que fazemos a Ti, Senhor, no nome santo, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. E até a próxima oportunidade. Amém.